Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Nós faremos a leitura de todo este capítulo. Nós temos, aos domingos à noite, feito a exposição do livro de Gênesis. Nós interrompemos no primeiro domingo de dezembro, nós terminamos o capítulo 14, aí eu saí de férias, estamos retornando agora, dando continuidade à exposição do nosso estudo de Gênesis. Gênesis 15 nos diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a terra a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou por aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Oremos. Pai santo e querido, nós estamos com a Tua palavra aberta diante de nós e queremos Te pedir nesse instante que Teu Espírito Santo ilumine os corações de cada um daqueles que estão aqui nesta noite e também de todos aqueles a quem esta mensagem chegar. Que, Pai, a Tua palavra hoje venha a alimentar os Teus servos e Tuas servas aqui presentes, Senhor Deus. Que a Tua palavra fale esses corações, que a Tua palavra conforte, console, fortaleça e nos mova a colocá-la em prática em nossas vidas, ó Deus. Fala conosco, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, faz 3 dias que nós terminamos o ano de 2020.
E esse, com certeza, foi um dos anos, ou talvez foi o ano mais tenso de nossas vidas. Há um ano atrás, nenhum de nós esperava ter passado por aquilo que nós passamos nesse ano de 2020, em decorrência do coronavírus chinês. E mesmo que, graças a Deus, nenhum de nós tenha sido infectado por esse vírus ele causou transtornos à vida de todos nós. Você se lembra muito bem que desde março as autoridades resolveram fechar comércios, fechar igrejas, depois fechar escolas também. Depois, a partir de maio, tornou-se obrigatória o uso de máscaras. Então vejam, meus irmãos, tudo isso afetou a cada um de nós. Na verdade, afetou a todas as pessoas desse planeta. Mesmo que não tenham sido infectadas, todos nós, de alguma forma, foi sim impactado por esse vírus, pelas consequências desse vírus. E isso tem causado também medo em muitas pessoas. Existem pessoas, meus irmãos, que de fato, desde março, não saíram de suas casas, estão com medo. Estão com medo de serem infectadas, estão com medo de serem internadas, estão com medo de morrerem. O fato, meus irmãos, é que sim, esse vírus é real, esse vírus existe. Muita gente vai pegar, talvez até todo mundo vai pegar esse vírus. A grande maioria não vai sentir nada ou vai ter sintomas leves. Alguns vão ser sim internados e, infelizmente, alguns também virão a óbito. Mas preste bem atenção numa coisa. Apesar desta pandemia, ou chamada pandemia, provocar medo em muita gente, não é de hoje ou não é de 2020 que as pessoas sentem medo. Todas as pessoas sentem medo. Algumas têm medo do vírus, mas outras têm medo de ficar doente por algum outro motivo, outras têm medo de perder o emprego, outras têm medo de perder um ente querido, outras têm medo de perder dinheiro, de chegar à falência, outras têm medo da morte. E mesmo as pessoas mais corajosas também têm medo. O medo, meus irmãos, ele faz parte da vida de todo mundo. Mesmo que você seja alguém corajoso, conhecido pela sua coragem, pela sua ousadia, você em determinado momento vai sentir medo. Os irmãos sabem muito bem que já há quase 5 anos eu atuo como capelão voluntário na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Quase todas as semanas eu estou lá com os policiais e a gente passa alguns poucos minutos juntos, onde eu tenho a oportunidade de ler a Bíblia, orar com eles, conversar um pouco com eles. E estes homens e mulheres são pessoas corajosas. Para ser um policial, precisa de coragem. Precisa sim de coragem. Mas na conversa com essas pessoas, nós ficamos sabendo de que elas também têm os seus medos. Talvez não sejam medos relacionados à sua profissão de policial, mas alguns têm medo de ficar doente, outros têm medo de um divórcio, outros têm medo de serem abandonados pela família, outros têm medo de entrarem em dívidas e perderem tudo. Então, como eu disse, mesmo as pessoas mais corajosas, elas também têm os seus medos. E os heróis? Os heróis também têm medo. Mas quando eu falo de heróis, meus irmãos, eu não estou falando dos heróis dos quadrinhos ou do cinema ou da televisão, mas estou falando de heróis de verdade, heróis de carne e osso, como eu e você. Esses heróis existem. E a Bíblia fala de alguns desses heróis. Hebreus capítulo 11 vai nos dar a chamada galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que no Antigo Testamento tiveram as suas vidas marcadas pela fé que eles tiveram em Deus. E essas pessoas foram chamadas de heróis. Elas eram especiais? Creio que não.
Eram pessoas, como eu disse, como eu e você, de carne e osso. Mas essas pessoas, apesar de serem pessoas comuns e de terem também os seus medos, elas tinham uma fé marcante em Deus. E um desses homens, um desses heróis, foi Abraão. E Abraão era um homem corajoso. Um desses heróis da fé, Abraão, o nosso pai na fé, ele era corajoso. Nós temos, como eu disse, já há alguns meses, meditado, estudado o livro de Gênesis. E desde o final do capítulo 11, nós começamos a ver a respeito da vida de Abraão. E lá no capítulo 12, Deus chamou Abraão, tirou Abraão do meio da sua família, do meio dos seus parentes, da terra de Ur, dos caldeus, um meio idólatra. E Deus chamou Abraão para que ele fosse uma bênção a todas as famílias da terra. E no mesmo capítulo 12 você vai se lembrar que houve uma fome muito grande na terra e Abraão e sua esposa Sara tiveram que ir para o Egito, porque lá tinha comida. Mas Abraão naquele momento ele foi covarde, ele sentiu medo, porque Abraão era casado com uma mulher muito bonita. Sara era muito formosa. Então Abraão, morrendo de medo de ser morto pelos egípcios e ter a sua esposa tomada dele, ele então inventa uma história, inventa uma mentira, dizendo que Sara não era esposa dele e sim sua irmã. Mas quando a gente chega no capítulo 14 de Gênesis, que foi o capítulo que nós vimos na última vez que nós estivemos juntos, no domingo à noite, nós vimos um Abraão diferente. Nós vimos um Abraão sem medo, nós vimos um Abraão cheio de coragem. Você se lembra que 4 reis guerrearam contra outros 5 reis. E esses 4 reis, eles eram muito poderosos, eles tinham exércitos muito fortes. E esses 4 reis invadiram a cidade de Sodoma, sequestraram as pessoas de Sodoma, sequestraram o sobrinho de Abraão, Ló, sua família, seus bens. E aquela história que eu falei para vocês, aquela vez, quando nós meditamos em Gênesis 14, mexeu com a minha família, mexeu comigo. Mexeu com meu sobrinho, mexeu comigo, disse Abraão, poderia ter dito Abraão. Então Abraão juntou apenas 318 homens, 318 servos da sua casa e foram com esses poucos homens enfrentar 4 exércitos muito poderosos. Que coragem é essa de Abraão, E Deus abençoou Abraão, ele foi vitorioso, ele venceu aqueles exércitos, ele derrotou aqueles reis, ele matou aqueles reis, ele foi abençoado depois pelo rei sacerdote Melquisedeque. Quantas bênçãos Abraão recebeu, quanta vitória Abraão teve. Mas aí nós chegamos no capítulo 15. E ao que tudo indica, meus irmãos, Abraão estava com medo. Depois daquela vitória belíssima, tudo indica que Abraão agora sentia medo. Por quê? Como é que a gente sabe disso? Olha para a sua Bíblia no versículo 1, Gênesis 15, 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão. Vou parar por aqui por enquanto. Deus foi até Abraão e disse para que ele não sentisse medo. Se Deus falou isso para Abraão é porque ele estava sentindo medo, muito provavelmente. E medo do quê? Segundo os estudiosos, segundo os comentaristas do livro de Gênesis, é bem possível ou até mesmo provável que Abraão estava com medo de que aqueles povos, aquelas nações, daqueles reis, daqueles exércitos que ele havia derrotado, pudessem vir contra Abraão, lutar contra Abraão e guerrear contra Abraão. Então ele estava com medo de uma vingança, ele estava com medo de uma represália. É o que tudo indica, era isso que estava acontecendo. E queridos irmãos, como eu disse, mesmo os heróis sentem medo, mesmo as pessoas mais corajosas sentem medo. Mesmo os crentes mais consagrados, em momentos de suas vidas, eles sentem medo. Conforme a gente viu hoje de manhã, lá em Atos capítulo 4, depois que os apóstolos Pedro e João foram ameaçados
pelos juízes do Sinédrio, pelas autoridades do Sinédrio em Jerusalém, e eles foram até os irmãos e contaram tudo que tinha acontecido, e os irmãos da igreja oraram a Deus pedindo para que Deus desse ousadia, intrepidez, coragem aos apóstolos. Por que eles pediram isso? Porque eles poderiam estar sentindo medo. Então, se apóstolos sentiram medo, se patriarcas sentiram medo, quem somos nós para também não sentir medo? Às vezes, meus irmãos, nós também sentiremos medo. Às vezes, meus irmãos, nós também passaremos, conforme a gente viu hoje de manhã, por crises, por lutas, por ansiedades, por angústias, por medos. Mas, queridos irmãos, a Bíblia vai nos ensinar que nós não precisamos sentir medo, porque Deus é o nosso escudo. É o que ele diz aqui no versículo 1, mais uma vez. Veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, ele disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Então, a primeira verdade que a gente aprende nesse texto, queridos irmãos, é que nós não devemos temer por causa das promessas de Deus. E Deus, então, ele apresenta, uma razão plausível, real, muito forte, para que Abraão não sentisse medo. Ele vai dizer: eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo. O escudo, ele era uma arma de guerra que os soldados usavam, em primeiro lugar, como uma arma de defesa, e também eles poderiam usar como ataque, mas era mais como defesa. Então os soldados pegavam o escudo, geralmente escudos pequenos, mas depois eles começaram a usar escudos maiores. Eles se protegiam de golpes de lança, de golpes de espada, de flechas, dardos, de pedradas. Então o escudo, ele tinha que ser feito de um material muito resistente, para que assim ele pudesse suportar a pancada e proteger então o soldado. Um escudo feito de um material frágil não teria nenhuma serventia, porque ele se quebraria facilmente e não protegeria o seu dono. E quando a gente fala de escudo, vem à nossa mente um certo personagem que os jovens provavelmente conheçam, e até mesmo os mais velhos. Um herói, não um herói real, um super-herói, o Capitão América. Capitão América, talvez você já deve ter ouvido falar, alguns com certeza conhecem, já leram suas revistas, já assistiram os seus filmes. Capitão América, ele foi criado em 1940, nos quadrinhos, da Marvel. Em plena Segunda Guerra Mundial, o Capitão América, ele era o capitão, ele era o grande soldado americano que derrotava os nazistas. O que marcava o Capitão América, além do seu uniforme com as cores da bandeira americana? Ele possui um escudo. E não sei se você sabe, com certeza a Giovana sabe, e outros, a Lavínia sabe, e outros que já leram ou já assistiram o Capitão América, o escudo dele ele é feito de um material, segundo a história, chamado vibranium. E o que é o vibranium na história? É o metal mais resistente da Terra. Ele é mais resistente que o aço, ele é mais leve que o aço, ele pode suportar pancadas. O Capitão América joga o escudo, ele derrota os seus inimigos, o escudo volta, é um negócio maravilhoso, é um negócio de todo mundo. Só que, se você assistiu um filme chamado Vingadores Ultimato, numa determinada cena, o grande vilão Thanos, ele quebra o escudo do Capitão América. Bom, você sabe que Capitão América não existe de verdade. Se você achava que ele existia, se você acredita em Papai Noel, Coelhinho da Paz, Capitão América, sinto muito, eu estou tirando as suas esperanças. E, pensa comigo, se nós fôssemos protegidos pelo Capitão América e pelo seu escudo, qual seria a sua reação? Eu ia estar morrendo de medo.
porque eu ia saber que o escudo do Capitão América pode se quebrar. Pode se quebrar, no filme ele se quebra, nas revistas ele se quebra. Agora, a palavra de Deus, meus irmãos, nos diz o seguinte: Deus diz, eu sou o teu escudo. Não é um escudo de vibrânio, não é escudo de algo fictício, poderia ser um escudo de aço ou de fibra de carbono, que é um outro material muito resistente. Mas essas coisas quebram, são coisas criadas. Agora Deus, que é o Criador, Ele vem até Abraão diante do medo, e Ele vem até nós diante das nossas angústias, dos nossos medos, das nossas ansiedades, e Ele diz para nós o seguinte: eu sou o teu escudo. É o primeiro eu sou da Bíblia. Deus, por diversas vezes, Ele vai dizer eu sou. Só no Evangelho de João, Jesus ele vai dizer 7 vezes, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou e não há outro. E quando Deus na sua palavra diz isso, essa expressão, eu sou, é exatamente o que é isso que ele quer dizer. Quando Deus fala, eu sou o teu escudo, Ele está dizendo para Abraão o seguinte: eu e mais ninguém. Ninguém ajuda Deus. Ninguém dá uma forcinha para Deus. Deus ele vem sozinho e diz, eu sou o teu escudo. Eu e mais ninguém. Eu e mais nada. Eu sou o teu escudo. Irmãos, isso é maravilhoso porque Abraão ele tinha passado por uma guerra recentemente e Deus tinha dado a vitória para Abraão. Essa palavra escudo na língua original, no hebraico, foi a mesma palavra que Melquisedeque usou no versículo 20, aqui do capítulo 14, Gênesis 14, 20. Melquisedeque ele disse o seguinte: bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Essa palavra entregou no hebraico é a mesma palavra hebraica para escudo, ou seja, Deus protegeu Abraão dos inimigos e os entregou e deu vitória. E Ele continuaria protegendo. Não é para isso que um escudo serve? Para proteger? Então, meus irmãos, a promessa de Deus, a primeira promessa de Deus aqui nesse texto para Abraão e também para nós, é que Ele nos protege. Ele cuida de nós. Ele nos sustenta. Ele está conosco sempre, foi o que Jesus disse, eis que estou convosco sempre. Nós comemoramos o Natal recentemente e Jesus, Ele é o Deus conosco, sempre conosco. Ele é aquele que está conosco sempre, mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Então vejam, meus irmãos, não há por que você ter medo. Você não sabe o que vai acontecer nesse ano, a gente não sabe o que esse ano nos reserva. Pode vir coisas ainda piores que 2020, eu não estou sendo fatalista, mas pode vir. E talvez não em 2021, mas 22, 23, a gente não sabe. A gente não sabe o que eu e você teremos que passar pelo restante das nossas vidas. Mas de uma coisa nós sabemos. O Senhor diz, eu sou o teu escudo. Não o escudo que se quebra, não o escudo que se parte ao meio, mas um escudo eterno. Ele nos protege. Mas ele ainda diz o seguinte no versículo 1, no final do versículo 1, o teu galardão será sobremodo grande. Deus aqui, ele faz ainda mais uma promessa a Abraão. Ele fala que ele daria a Abraão um sobremodo grande galardão. Por que ele fala isso? Você vai se lembrar no final do capítulo 14 que o rei de Sodoma ofereceu despojos de guerra a Abraão. Você lembra que eu falei isso na última vez, no último sermão de Gênesis?
Todo o guerreiro que vencia uma guerra, ele tinha o direito de ficar com os bens do derrotado. Eram os despojos de guerra. E o rei de Sodoma falou assim: você pode ficar com tudo de Sodoma. O que Abraão falou, né? Abraão disse o seguinte no versículo 23, Gênesis 14, 23. Juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abrão. Nada quero para mim, senão os que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens a Ner, Escol, Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Então, o rei de Sodoma fez uma proposta para Abraão: fique com as coisas de Sodoma. Só que Abraão falou o seguinte: eu não quero. Eu não quero as riquezas de Sodoma. E Deus chega para Abraão e fala o seguinte: você vai ter riquezas muito maiores, muito melhores, muito superiores. O teu galardão será sobremodo grande. Quando a gente fala em galardão, especialmente no Novo Testamento, a gente vem a lembrar das bênçãos que Deus dará aos crentes nos céus. A salvação é de graça. Você não precisa fazer nada para ser salvo, a não ser se arrepender dos seus pecados e crer. A salvação não é pelas obras, mas é pela fé. Mas veja o seguinte: uma vez que você é salvo, que você vai para o céu, você vai servir ao Senhor, você vai trabalhar para Deus, você vai obedecer a sua palavra. E de acordo com a nossa obediência, com o nosso serviço ao Senhor nessa vida, nessa terra, Deus dará a nós galardões, coroas nos céus. O galardão sim é meritório. Nós não sabemos, a Bíblia não dá detalhes como que serão esses galardões, como serão esses prêmios. A gente não sabe detalhadamente. Mas serão grandes bênçãos de Deus. Nesta vida, meus irmãos, nós também recebemos grandes bênçãos de Deus. E nós sabemos que nos céus receberemos bênçãos ainda maiores. O que o texto aqui quer nos ensinar, meus irmãos, é que Deus nos promete as suas bênçãos, os seus galardões, contrariando aos prazeres deste mundo. O rei de Sodoma havia oferecido os prazeres de Sodoma, os bens de Sodoma. Este mundo vai nos oferecer muitas coisas contrárias à palavra de Deus. Prazeres, dinheiro ilícito, riquezas ilícitas, coisas que contrariam a palavra de Deus. Mas o crente, ele abre mão deste mundo, ele abre mão do seu eu, ele abre mão da carne. E ele segue a Cristo. E Cristo lhe dá a salvação, e Cristo lhe dá bênçãos incontáveis. Por isso também você não precisa ter medo. Talvez você pense o seguinte: eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, para deixar uma herança para os meus filhos. E às vezes a pessoa trabalha, fica doente e morre. Não é o dinheiro, não são os bens, não são as coisas materiais que são as grandes bênçãos de Deus. São bênçãos também. Bênção material também é bênção de Deus, mas não é a maior de todas, ou a principal de todas. Saiba que as bênçãos espirituais, os galardões, o galardão de Deus é a grande bênção. O que Abraão responde aqui então, no versículo 2? Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Veja, Deus, ele fala para Abraão o seguinte: você vai ter um galardão muito grande, sobremodo grande. Lembra que Deus havia prometido para Abraão um filho? E você se lembra que Abraão já era idoso, Sara já era idosa, e para piorar a situação, Sara era estéril. E Deus mais uma vez faz uma promessa para Abraão. E Abraão aqui, ele faz uma pergunta sincera para Deus. Não que ele tivesse dúvidas. E como é que a gente sabe que Abraão não duvidou da palavra de Deus? Pela forma como ele se dirige a Deus. Ele diz no versículo 2, Senhor Deus. Só que aqui a gente tem um pequeno problema. O problema aqui é da nossa tradução.
a revista atualizada, em que diz aqui Senhor Deus. Lá no original, as palavras originais aqui no hebraico e também no grego, na Septuaginta, que era a tradução grega do Antigo Testamento, a Bíblia que os apóstolos usaram, o que Abraão disse aqui, na verdade, não foi Senhor Deus, e sim Soberano Senhor. Isso te lembra alguma coisa de hoje de manhã? Foram as mesmas palavras que os discípulos, os crentes de Jerusalém, usaram na oração que eles fizeram. Soberano Senhor. Essa palavra, que na verdade no original é uma palavra só, essa palavra aqui, ela significa alguém que tem total domínio sobre tudo. Total domínio. Ele faz tudo o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, e ninguém impede ele fazer a sua vontade. Deixa eu te dar um exemplo. Esse ano que passou, decorrência da pandemia e de outras coisas também, até antes, o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, ele tentou fazer algumas coisas. E algumas decisões que ele tomou, ele foi impedido de levar para frente, de cumprir essas decisões, ou pelo Congresso, deputados e senadores, ou pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então eu vou te dar um exemplo de antes da pandemia. Ele havia decidido que o seguro obrigatório, se você tem carro, tem moto, tem caminhão, você sabe que tem lá um imposto chamado seguro obrigatório. Então, há um ano atrás, ele falou o seguinte: não vamos cobrar mais isso. Não vai precisar pagar mais isso. E aí foram lá os deputados, os senadores, e falaram assim: não, vai sim, vai cobrar sim. Os irmãos se lembram, no aniversário da igreja, no mês de novembro, que o pastor Aldo esteve aqui, ele lembrou de que o presidente Bolsonaro, ele falou o seguinte, lá no início da pandemia: igreja é essencial, vamos abrir as igrejas, ou melhor, vamos manter as igrejas abertas. E foram os juízes lá e falaram assim: não, vamos fechar as igrejas. Impediu. Então veja, um presidente de uma república, ele não pode fazer tudo aquilo que ele quer. Mesmo que ele pense na população, mesmo que ele queira o bem da população, às vezes pode ir alguns deputados, alguns senadores, ministros do Supremo Tribunal e falar: não, presidente, você não vai fazer isso. Onde que eu estou querendo chegar? Estou querendo chegar na seguinte situação. Um presidente, ele não pode fazer tudo o que ele quer, mesmo que sejam coisas boas. Com Deus é diferente. Soberano Senhor, que foram as palavras que originalmente no hebraico Abraão usou aqui, foi no sentido de que Abraão reconhecia que Deus, diferente de presidentes, de prefeitos ou de qualquer outra autoridade humana, Deus, Ele sim pode fazer o que Ele quiser. Por quê? Porque primeiro, Deus, Ele escreveu toda a história antes da fundação do mundo. Davi, lá no Salmo 139, o que ele disse? Todos os meus dias foram escritos, quando nenhum deles havia ainda, escritos e pré-determinados. Toda a sua história já foi escrito, você não precisa ter medo, porque Deus escreveu todos os dias da sua vida. Então Deus sabe muito bem, não somente sabe, mas foi Ele que escreveu quantos dias você vai viver, quantas horas você vai viver, o que vai acontecer hoje à noite, o que vai acontecer amanhã, essa semana, esse ano, até chegar ao final da sua vida. Então veja, você crê num Deus que não é limitado, mas num Deus que é o soberano Senhor, é o dono de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, e Ele governa com soberania todas as coisas. Abraão sabia disso. Então, Abraão entendia que para Deus não existem impossíveis. Mas ele mesmo assim pergunta: Senhor, mas como é que vai ser isso? Como é que eu vou ter um grande galardão se eu não tenho filho? E o único herdeiro que eu tenho é um empregado, é o Damasceno Eliezer.
Acontece, irmãos, que Deus, Ele se acomoda às nossas dúvidas. E o que Ele fez? Olha o versículo 4. O Senhor respondeu: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Vejam, Ele repete para Abraão o seguinte: você vai ter um filho, Abraão, gerado de ti. Sangue do teu sangue, carne da tua carne. Ele vai ser o teu herdeiro. E ele faz uma ilustração. No versículo 5, ele conduz Abraão para fora. Lembra que Abraão morava em tendas, ele era um nômade no deserto. Então Deus, ele chama Abraão para fora, ele sai da sua tenda, ele olha para o céu. E eu já falei algumas vezes aqui que uma das coisas que eu gosto aqui em Itaboa é o céu. Você tem poucas luzes, não é como uma cidade que tem muita luz elétrica. Então aqui você enxerga bem as estrelas, bem a lua, é um céu muito bonito. Agora imagina o céu que Abraão enxergou. No deserto não tinha nenhuma luz, no deserto, ainda mais naquela época, nenhuma luz elétrica, nada. E Abraão olha para cima e ele vê um céu completamente estrelado. E Deus fala para ele o seguinte: olha para o céu, conta as estrelas, se é que podes. Você pode contar, você consegue, Abraão, contar as estrelas? Pois é, Abraão, a tua descendência será assim a tua posteridade. Um número muito grande, assim como o número das estrelas. O que Deus estava falando para Abraão aqui? O seguinte: ele estava falando que os descendentes dele seriam um número muito grande. E a descendência de Abraão aqui, a gente sabe que não seriam apenas os familiares de sangue, mas todos aqueles que crescem em Deus da forma como ele creu aqui no versículo 6. Ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado para justiça. Por isso que a Bíblia chama Abraão de o nosso pai na fé, o pai de todos os crentes. A igreja de Cristo é uma igreja muito grande. A nossa igreja, meus irmãos, não é somente esse número de pessoas que está aqui dentro, mas irmãos nossos do mundo inteiro, no dia de hoje, domingo 3 de janeiro, pessoas que você nunca viu na vida, em lugares que você nem imagina, no mesmo dia, hoje, estão reunidas cultuando a Deus. É muita gente, é como as estrelas do céu. Agora, presta atenção numa coisa. O mesmo Deus que disse para Abraão que era o escudo dele e que ele creu, é o seu Deus. Então ele é o seu escudo. Ele cuida de você. Ele te protege. Ele te abençoa. Ele te sustenta. Por isso, creia nele. Descanse. Creia que ele é o soberano Senhor, como Abraão disse na sua pergunta. Ele é soberano. Tudo, mas tudo mesmo, está nas mãos dele. Nenhum fio de cabelo cai na sua cabeça se não for da vontade dele. Você não dá um passo se não for da vontade dele. Você não respira se não for da vontade dele. Nada acontece se não for da vontade dele. E toda a história já foi escrita por ele. A história humana, a sua história particular, a sua vida já foi escrita por ele. E ele cuida de você. Ele é o teu escudo. Mas ele, queridos irmãos, ele confirma a promessa através da aliança. Deus não somente prometeu um herdeiro, mas como também prometeu uma herança a Abraão. Olha o versículo 7. Disse mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Deus não apenas promete para Abraão que ele teria herdeiros, mas ele teria uma herança. Lembra, Abraão, apesar de ser muito rico, ele não tinha casa. Ele não tinha terras, ele morava em tendas, como um nômade. E aí Deus então fala para Abraão o seguinte: essa terra que você está, eu vou dar para os teus herdeiros.
E aí Abraão fala no versículo 8, Senhor Deus, como saberei que eu hei de possuí-la? Ele pergunta. Vejam, meus irmãos, Abraão era um herói da fé. Era um patriarca, era um homem muito crente. Mas ele às vezes tem dúvidas no coração. Ele pergunta para Deus. Ele faz perguntas. Às vezes nós também fazemos perguntas para Deus. Não porque a gente não creia em Deus, mas porque a gente quer entender melhor. E Deus nos explica. Quando você lê a sua Bíblia em casa, às vezes você vai ter dúvida. Às vezes você vai ler alguma coisa na sua Bíblia, na sua casa, e você vai ter dúvida. E quando você tem dúvida, o que você tem que fazer? Primeira coisa, você tem que orar. Senhor, ilumina a minha mente, ilumina o meu coração, me dá entendimento, que o Teu Espírito Santo me dê entendimento. E você vai ler aquilo lá e Deus vai abrir o seu entendimento. Deus te dá também recursos. Existem livros, existem bíblias de estudo que nos ajudam a entender melhor o que está escrito. E Deus também te dá irmãos que te ajudam a entender melhor. Então, talvez você tenha uma dúvida na palavra e você pode tirar sua dúvida com um irmão mais maduro ou com o pastor. Como eu já falei várias vezes, eu estou à disposição dos irmãos para qualquer dúvida que tiver na palavra. Abraão, ele tinha uma dúvida e ele estava diretamente com Deus ali, ele pergunta, Senhor, mas como é que vai ser isso? Aí Deus então, ele usa mais uma vez de uma ilustração e faz uma aliança com Abraão. O que ele fala para Abraão? Versículo 9. Toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada um de 3 anos, uma rola e um pombinho, e ele tomou esses animais, partiu-os no meio, pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. E aí diz o 11 que aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. O que Deus manda Abraão fazer aqui? Ele manda Abraão pegar alguns animais, partir esses animais no meio, colocar no chão uma metade de frente para as outras. Por que isso? Coisa estranha isso, né? Talvez você já tenha lido isso na sua Bíblia e você não tenha entendido isso. Essa era a forma como os antigos, na antiguidade, celebravam acordos, contratos. Quando você faz um contrato, você celebra um contrato de compra e venda, por exemplo, você assina esse contrato. E às vezes existem testemunhas para assinar também o contrato. Só que naquela época era diferente. Naquela época era um contrato de sangue. Então, como que era feito? Como que era feito? Então vamos supor, eu e o Valtinho a gente faz um contrato. Somos as duas partes. Aí eu partia esses animais no meio, matava o animal, lógico, partia no meio, metade aqui, metade ali, e aí eu passava no meio daquelas metades, o Valtinho também passava no meio, e aquilo significava uma coisa. Quando eu passasse no meio, eu estava dizendo o seguinte, eu prometo cumprir a minha parte no contrato, e se eu não cumprir, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Ou seja, a pessoa chamava a maldição para si. Se eu não cumprir, que eu seja morto como esses animais foram mortos. Aí a outra parte, o Valtinho passava e era a mesma coisa. Se eu não cumprir a minha parte, que eu seja maldito, que eu seja morto como esses animais foram. Então, vejam, Deus ele chama Abraão para dar a Abraão uma garantia de que as suas promessas seriam cumpridas. E observe o que acontece. Acontece que lá no versículo 17, quando pôs o sol, houve densas trevas e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou por entre aqueles pedaços. Deus estava naquela tocha de fogo e Deus passa entre aqueles pedaços. Deus está dizendo para Abraão o seguinte, Abraão, eu garanto por mim mesmo que eu vou cumprir a minha promessa. E Deus não mente. Deus não mente. É interessante que somente Deus passou, né? Abraão não passou. Por que Abraão não passou? E aí você vê a graça de Deus.
Porque se Abraão passasse no meio ali das partes, Abraão estaria dizendo a mesma coisa. Eu prometo que eu vou cumprir. Agora, cá entre nós, algum homem consegue cumprir, consegue ser obediente 100%? Algum homem consegue fazer a vontade de Deus 100%? Não. Somente um fez, que foi Jesus. Quando Jesus veio, meus irmãos, antes dele morrer, ele obedeceu. Ele teve uma vida de santidade, de obediência. Ele obedeceu. Antes dele morrer no nosso lugar, ele obedeceu no nosso lugar. Por isso que Deus cumpre as suas promessas. Porque ele fez tudo. Até mesmo obedecer, ele obedeceu. Por isso nós temos a garantia, meus irmãos, de que as promessas de Deus, elas serão cumpridas por causa da aliança que ele fez com Abraão, que ele fez com todo o seu povo. Ele nos dá a garantia de que ele vai cuidar de você, de que ele estará com você, de que ele é o teu escudo em todos os momentos. E para terminar, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 12 e também para o versículo 13. Olha o que a gente vê aqui. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Lembra no começo do texto que Abraão estava com medo? Que Deus falou, não temas, eu sou o teu escudo? Aquilo foi à noite, porque Deus chamou Abraão para fora da tenda e mostrou as estrelas. Aí no dia seguinte, Deus fala para Abraão partir os animais. Abraão parte os animais, à tarde provavelmente, começa a pôr o sol no dia seguinte. O que Abraão sente? Grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Ele sente medo de novo. Medo de novo. Deus tinha acabado de falar para ele, não tinha 24 horas que Deus falou, eu sou teu escudo, Abraão, não temas. Não tinha nem 24 horas que Deus tinha falado para ele, que era o escudo dele. E agora ele tem medo. E não é um medinho, não. Grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Meu irmão, minha irmã, pode ser que você saia daqui, e a minha oração é essa, que você saia daqui fortalecido, que você saia daqui animado, que você saia daqui sem medo. Eu não sei o que passa no seu coração, pode ser que você tenha entrado aqui nesta noite com dúvidas no seu coração, com angústias, com medos, e esta palavra tenha vindo ao encontro do seu coração e você está ouvindo e falando assim, Senhor, o Senhor é o meu escudo, eu estou sentindo que eu estou perdendo o medo. Mas pode ser que amanhã você sinta medo de novo. Abraão sentiu medo no dia seguinte. Sabe como é que Deus tratou isso? Versículo 13. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a terra a que tem de sujeitar-se, depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Deus curou ou tratou o medo de Abraão, relembrando Abraão das suas promessas. Abraão, tenha certeza que que os teus herdeiros, eles vão ficar 400 anos como escravos, mas depois eles vão herdar a terra. E você, Abraão, versículo 15, você vai ter uma velhice em paz, ditosa velhice, uma velhice feliz, abençoada. Sabe como que Deus trata os nossos medos, irmãos? Com a palavra dele. Eu falei isso hoje de manhã. Os medos, as angústias são tratados com a palavra de Deus. Remédio controlado só vai te dar sono. Às vezes as pessoas sentem medo, sentem angústias, ficam nervosas e enchem a barriga de remédio.
Sabe o que o remédio faz? Ele te dá sono e te faz dormir. Aí você dorme, você acorda e o problema continua. Continua. É aquilo que eu falei hoje de manhã. A mesma coisa são de terapias psicológicas. A pessoa vai no psicólogo, faz terapia, passa em consultas, a pessoa fala, se abre, desabafa, o psicólogo ouve, cobra lá o preço dele e o problema não resolve. Agora, quando você ouve Deus falando com você na sua palavra, Ele trata o seu medo, Ele trata a sua crise, Ele trata as suas angústias. Eu insisto, tudo que a gente precisa está aqui. Tudo. Os crentes muitas vezes são fracos, medrosos, porque não leem a Bíblia, porque não conhecem a Deus, porque não oram, porque não têm vida de oração, não têm vida de leitura, não conhecem. A gente viu isso hoje de manhã naquele texto de Atos 4. Pedro e João, eles estavam sofrendo ameaças. E eles correm para os irmãos, para a igreja, e os irmãos da igreja, eles oram a Deus. Por isso, meus irmãos, eu insisto, quando você passar pelas trevas, como Abraão passou por grandes trevas, por grande pavor, quando você passar pelo vale da sombra da morte, a única solução são as promessas do Senhor. Então vá até Ele. Abra sua Bíblia todos os dias, porque Abraão teve medo num dia e no outro também. E o que afastou o medo de Abraão foi a palavra de Deus. Foi Deus falando com ele. Então, por isso que você precisa todo dia, na sua casa, tirar um tempo e ler a sua Bíblia e ouvir Deus falando com você. Você precisa tirar um tempo na sua casa todo dia e falar com Deus e expor a Deus os seus medos, as suas angústias, os seus problemas, as suas ansiedades. Coloque diante de Deus. Ele é o seu Pai, Ele é o seu escudo. Ele vai cuidar de você, não duvide disso. Abraão creu, com todas as limitações que ele tinha, com todos os pecados que ele tinha, com todas as fraquezas que ele tinha, mas ele creu. Eu e você também somos como ele, fracos, imperfeitos, pecadores, cheios de medo, mas creia. E eu finalizo, meus irmãos, fechando tanto o sermão de hoje de manhã, como o sermão de agora. Vejam como o nosso Deus é o Deus da providência. É interessante que eu não planejei, mas as coisas vão acontecendo. Domingo de manhã eu tenho exposto Atos, domingo à noite eu tenho exposto Gênesis. E os dois sermões de hoje, tanto da manhã como da noite, são semelhantes. Vamos falar do tratamento das nossas crises e dos nossos medos, através da palavra. Hoje de manhã eu falei que quando Pedro e João foram ameaçados, eles foram direto aos irmãos para contar para eles as ameaças. Eles se abriram. E eu falei hoje de manhã o seguinte, lá em Colossenses 3,16, que nós devemos ter a palavra de Cristo habitando ricamente em nossos corações, para que a gente se aconselhe mutuamente. Nós precisamos ser uma igreja, família, em que tenhamos amizades uns com os outros, tenhamos confiança uns com os outros. Se você não estava aqui hoje de manhã, eu sugiro que você depois, na sua casa, assista o sermão que ele já está no YouTube, para você poder entender o que eu estou falando. Abraão teve medo e Deus tratou do medo dele. Quando você tiver medo, você vai à palavra de Deus, mas Deus nos dá um grande recurso, que é a igreja. Você pode e deve sim na sua casa ler a sua Bíblia, orar, mas nós temos uns aos outros, para a gente se aconselhar, para a gente conversar, para a gente se abrir um com o outro.
E igreja, meus irmãos, deve ser um lugar de aconselhamento, de conserto daquilo que está quebrado. Muitos de nós têm vidas quebradas, vidas feridas, vidas machucadas, mas um cuida do outro. Quando alguém te procurar para contar alguma coisa, para se abrir, não vá correndo contar para os outros. Ore por essa pessoa, converse com ela, aconselha na palavra de Deus. Eu falei hoje de manhã e falo mais uma vez, da minha parte, da minha esposa, nós estamos à disposição dos irmãos e das irmãs para um aconselhamento bíblico, para oração, diante dos seus medos, das suas angústias, das suas dúvidas. Deus nos deu a sua palavra. E da mesma forma, devemos fazer uns com os outros. Creia nas promessas de Deus, creia na palavra de Deus, descanse que Ele é o nosso escudo. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.